Aqui é Viviane Pereira, criadora do M3, e bem-vindo ao nosso canal do M3 Academy Pro, o nosso curso de liderança em música. Por que poucos começam bem e terminam bem e outros não? Existem 4 mudanças importantíssimas que você tem que tomar na sua carreira ministerial hoje. E se você está começando do zero ou quer saber como se monta um ministério de música, conhecer essas mudanças vai te colocar anos-luzes na frente da multidão. E eu creio que essas mudanças de curso vão abrir os seus olhos, mexer com a sua estrutura, transformar o cenário do seu ministério, para que você tenha as ferramentas certas para enfrentar o início, o durante e o mais importante, chegue com a tocha da vitória até o final. Estamos vivendo e assistindo uma geração inteira que está adorando com os lábios, mas que não está desfrutando da presença de Deus. Outros líderes estão em um estado que em inglês a gente chama airplane mode, é um estado de modo avião, desligados pela metade, funcionando pela metade e com isso comprometendo a capacidade e o ministério deles. Alguns líderes estão em completo estado de choque. O raio que os atingiu foi tão grande que apagou todas as luzes do ministério deles. Outros líderes estão em estado de piloto automático, onde literalmente deixam o avião navegar com seus próprios instrumentos. E aí relaxam, se desligam completamente do que está acontecendo ao redor deles. Alguns líderes estão em estado de ponto morto, onde pararam e não andam para frente. E ainda correm o risco do carro ficar solto e andar para trás. E outros líderes estão em estado de temperatura ambiente. Talvez esses cenários já tenham se tornado tão comuns para você que não causam mais impacto, não chamam mais a sua atenção porque eles conseguiram cauterizar a sua mente. Você só tem 2 alternativas hoje: ou você continua na posição de refém e com isso venha a cair na mesma armadilha que os outros líderes passaram, ou então você abre os olhos para enxergar o que está por trás disso e se agarra aos princípios que vão te levar à posição de triunfo, de autoridade, do seu sucesso ministerial, para que você comece bem e termine bem. Ou você está na posição dos que vencem. Preste muita atenção, porque isso vai ser um divisor de águas em como você enxerga o seu mundo ministerial. Você precisa se reposicionar e se alinhar com as estratégias que funcionam, pois são estratégias dadas pelo Senhor Deus. O problema é que Deus fala, mas nós não estamos ouvindo. É tempo de escrever uma nova história. Precisamos virar esse jogo enquanto ainda há tempo. Existem 4 princípios que você precisa se apoderar deles hoje, imediatamente. São 4 coordenadas para mudar o curso do seu ministério, que vão evitar colisões em rochas que você não tinha sequer noção que estavam apontadas para você, para afundar o seu navio. Então vamos lá. A primeira mudança que você tem que fazer para ter um ministério de sucesso é entender e se apoderar do princípio da presença. Não quer dizer que porque Deus está presente, você está se beneficiando da presença dele. A igreja de hoje tem se tornado uma experiência semanal sem a manifestação da glória de Deus. Nós queremos luzes, músicas legais, sermões curtos e saídas rápidas quando precisamos da glória de Deus. E eu vou te dizer mais. O fato de estar administrando um grupo de louvor não significa que você está adorando. A igreja não foi feita para ser o lugar onde servimos a Deus sem encontrarmos com a sua presença. A presença de Deus é a nossa distinção. É a razão de estarmos ali. Tem algo diferente, não por causa do sermão que você ouviu, não por causa das músicas que você cantou, mas porque você esteve na presença de Deus. Porque quando você entra na presença de Deus, as coisas mudam. Então, continuando, a segunda mudança de curso que você precisa para ter um ministério relevante é entender e se apoderar do princípio do míssil. Porque um míssil está sendo preparado e apontado para você e você nem está percebendo. Se você tenta ser alguma coisa, você tem oposição. Se você tenta fazer alguma coisa, começar alguma coisa, você tem oposição. Mas o que Paulo está dizendo em Efésios 6:10 é: fortaleçam no Senhor
e na força do seu poder. E entenda que Paulo não disse se sinta forte. Ele falou seja forte. Para experimentar a vida do reino você precisa ser forte. Eu quero ser um ministro de música, eu quero ser usado por Deus, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu quero crescer, me desenvolver, estudar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso não vai ser fácil, porque mais de algo significa mais de algo mais, porque você precisa ter a graça de Deus para segurar o que vem de ambos os lados, porque todas as vezes que você pega o que você quer, você também pega o que você não quer. E a questão é, posso administrar o que eu quero? E como eu posso administrar o que eu não quero que vem com o que eu quero? Pastor, eu quero o sucesso do reino. Você está preparado para a inveja e a guerra? Porque você não consegue um sem o outro. Pastor, eu quero ir para frente. Você tem certeza? Porque para ir para frente você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele diz que vocês têm que ser fortes no Senhor. E a razão pela qual você tem que ser forte no Senhor é porque a natureza da sua oposição é diferente da natureza da oposição que o mundo tem. Os mísseis vêm de dois mundos. Algumas pessoas experimentam oposição no mundo natural. Mas como um crente, você enfrenta oposição no mundo natural e no mundo espiritual, que está manipulando coisas no mundo natural para tornar as coisas ainda mais complicadas para você, porque o inimigo não quer que você faça. Portanto, seja forte, mas não na sua força. O segredo é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A destruição dos mísseis não está na sua capacidade, mas no poder de Deus. No M3, vamos estar estudando sobre estratégias de combate, para que você saiba lutar com as armas certas no seu ministério. A terceira mudança de curso que você precisa para se alinhar estrategicamente é entender e se apoderar do princípio da armadura. No verso 11, Paulo continua: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A primeira coisa que Paulo fala é se vestir. Você precisa se vestir. O que significa que você não vai experimentar isso automaticamente. Só porque uma coisa está disponível para você, não significa que você vai se beneficiar daquilo. Só porque está na casa, não significa que está em você. Você tem que ser intencional, consistente, firmemente se vestir de toda a armadura de Deus. Não parte dela, não metade dela, mas toda. Grave bem, toda a armadura de Deus. Você tem que colocar o capacete, o cinto, calçar os pés, colocar a couraça da justiça, usar o escudo da fé. Você precisa colocar calçados, pois você não pode lutar se você não tiver estabilidade. E qualquer área que você está exposto é a área que o inimigo está apontando para lançar os seus dardos. Será a brecha que ele estava esperando para poder agir. Você não pode lutar com as suas armas porque você está lidando com uma dinâmica totalmente diferente. Você está lidando com a realidade da oposição espiritual. Então, força de vontade aqui não funciona. É por isso que você pode ler revistas, você pode ir para um seminário, você pode falar palavras positivas para você mesmo, você pode dizer eu sei, eu posso fazer, pode ir para o encontro e planejar como o culto vai ser, dizer que vai vencer e não imaginar o porquê que aquilo não está funcionando para você. Você pode se perguntar, não está funcionando porque é disciplina? Pode ser parte, mas não é tudo. Não é isso que Paulo está tentando dizer. É parte do plano? Pode até ser, mas essa não é a razão principal. É algo que você não considerou, que você não esperou. É um fator X que você pode até ignorar, mas ainda assim será impactado por ele. Você tem um inimigo e você não pode lutar contra este inimigo com força de vontade. Se tudo que você precisasse fosse força de vontade, tudo que você estaria falando ao chegar ao final do ano é que o ano foi maravilhoso. Nós precisamos mais do que força de vontade. Nós precisamos do poder divino. Por isso que Paulo diz que as armas que nós lutamos não são as armas deste mundo. As armas são o poder divino para destruir fortalezas. É isso que precisamos. Poder divino. Precisamos ser fortes
no Senhor. E agora, a quarta mudança de curso que você precisa para se alinhar estrategicamente é entender e se apropriar do princípio da resistência. Agora, note um detalhe importante no verso 13. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E outro versículo fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vem uma das partes cruciais. Resistir contra o quê? Resistir contra os esquemas, as ciladas do maligno. Resistir contra o poder dele, a Bíblia fala, resistir às ciladas do maligno. Ele é um assassino com esquemas, com ciladas, com estratégias de guerra. Ele é um inimigo de Estado. E não importa se você, como um ministro de música ou como um líder, está em estado de blues, estado de modo avião, de choque de piloto automático, em ponto morto ou em estado de temperatura ambiente. Você tem um inimigo de Estado, quer você acredite, quer não. Quer você ignore, quer não. Quer você esteja fazendo tudo ou nada. É um inimigo de Estado contra o reino de Deus e seus cidadãos. E saiba de uma coisa, o dom que Deus te deu, o inimigo não pode pegar. Mas se ele pegar a sua credibilidade, o seu talento não vai funcionar. Então, se ele não pode pegar o seu talento, ele corre atrás da sua credibilidade. E se eu posso pegar a sua credibilidade, as pessoas não vão receber o seu dom. Você está em estado de guerra e se isso não ficar claramente gravado em sua mente, você está perdido. Falamos aqui de 4 mudanças, 4 coordenadas que você precisa fazer para mudar o curso do seu ministério, para que você abra os seus olhos e enxergue o que está acontecendo. Vimos também que nós somos responsáveis em estar mudando o curso do nosso ministério, abraçando os recursos que o próprio Senhor nos ensinou a tomar. Não adianta estar nessa batalha sem a presença de Deus, sem estar ciente dos mísseis que estão sendo lançados sobre a sua vida, sem estar se vestindo da armadura de Deus e sem estar resistindo, como o próprio Deus nos ensina. O M3 é um curso de liderança em música que visa maximizar o seu ministério de música. Você vai descobrir quais têm sido os fatores que têm impedido você como líder de alcançar o máximo do seu potencial, o máximo de sua capacidade de funcionar. Além de tudo aquilo que a gente já mencionou aqui, você também vai poder entender porque muitos estão confundindo um ato de personalidade de uma pessoa com atos de espiritualidade e, consequentemente, traduzindo isso como se fosse adoração. Vamos ver o porquê que a adoração na vida de muitos cristãos está em estado de deficiência ou mesmo de mortal decadência. Não porque eles não sabem como se expressar, mas por causa de algo que eles não sabem que precisam vigiar. Você vai ficar por dentro das decisões que você tem que tomar imediatamente para reverter o quadro de crise de identidade ministerial. O M3 é um movimento, um agente de impacto, de influência, com treinamentos que você jamais viu. E eu tenho a certeza absoluta que você vai ter a oportunidade de redesenhar o seu ministério. E para você que quer saber como montar um ministério de música absolutamente do zero, esta é a oportunidade que você tem de agarrar, de aprender as estratégias, para que você evite lágrimas desnecessárias, evite horas de trabalho sem produtividade, desperdício de tempo, enfim, para que você comece bem e termine bem. É certo que durante o seu ministério você terá lutas e vai derramar lágrimas, porém muitas delas poderão ser evitadas se você procurar seguir muito do que será ensinado no nosso curso de liderança em música. Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, clique que gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas, assine o nosso canal de YouTube para que você fique por dentro deste e de outros muitos assuntos que a gente vai estar trazendo aqui. Dê também um pulo na página do nosso blog no site da lideramos.com. É só você clicar lá na parte do blog M3 Academy Pro, pois teremos assuntos imperdíveis para o seu desenvolvimento ministerial. Será um prazer enorme ver você por lá. E se inscreva para que você não perca a sequência dos nossos treinamentos. E fique por dentro das novidades que vamos estar lançando em breve.
Lembre-se, falta de conhecimento é igual a falta de comando. Portanto, respire fundo e já comece a colocar essas mudanças em prática hoje, rumo à construção de uma liderança que seja relevante e que deixe um legado inesquecível. Seja bem-vindo a uma nova jornada em sua carreira musical e ministerial. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo e nos vemos no nosso próximo vídeo.